Fala aí família, fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Fala aí Zé, trazendo para você comunicação, orientação, motivação e entretenimento, porque aqui você conta a sua história. Eu, Geisel Barbosa, na direção, Marcelo Rodrigues. E o tema de hoje é fonoaudiologia. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Carlos Adriano, fonoaudiólogo, né? E primeiro a gente queria saber quem é Luiz Carlos Adriano e qual a sua formação. Eu fico agradecido por esse convite, estar participando desse podcast aqui com vocês. E o Dr. Luiz Carlos é um cara simples, tá? Vim de família humilde, que graças a Deus, durante a vida, né, lutamos muito e conseguimos alcançar esse estágio maravilhoso que é estar fazendo atendimentos com crianças, adultos, enfim, trabalhando dentro da fonoaudiologia, que é um ramo que me agrada, adoro, me satisfaz em tudo. Tenho que estudar muito, tenho que prestar muita atenção, tenho que ter muita concentração e atenção para com nossos pacientes. Doutor Luiz Carlos, qual foi o seu despertar assim, para a fonoaudiologia? O senhor fala pra gente um pouquinho disso aí. Boa pergunta, Gisel. Gisel, eu fui enfermeiro, tá? E sempre trabalhei com o público, atendendo pacientes. Inclusive trabalhei naquela área de Guadalupe, no antigo PAN Deodoro, né? Mas o que acontece? O enfermeiro chega a uma certa idade, ele tem que parar, porque o corpo não aguenta trabalhar numa UTI, virar plantão de 24 horas, né? Não dá. Então o que eu pensei? Eu vou fazer fonoaudiologia. Achei interessante, tá? É recompensador também, e me matriculei lá para os anos 1900 e alguma coisa. Me matriculei na Estácio de Sá, fiz lá a provinha, né, para acesso na faculdade. Aquele vestibularzinho, né? O vestibular interno, né? E consegui passar, me classifiquei bem. E na minha primeira turma, né, no primeiro período, tinha 54 alunos na sala. Era um time. Sala cheia. E quando eu consegui me formar, quando concluí a fonoaudiologia, do 8º período, só restaram 6 colegas. Rapaz. Então, muitos desistiram no meio Ficaram pelo caminho. Porque a matéria não é muito fácil, não é difícil. É puxado, né? É, muito difícil. O pessoal entra às vezes achando que vai ter uma facilidade, quando vê no caminho, vê que tem que estudar mesmo, né? Tem que estudar. Porque o pessoal fala, o fonoaudiólogo só é para brincar com crianças. Não. Tem muitas outras atividades, né? Tem muita coisa. Inclusive na Estácio, nós participamos muito tempo lá no anatômico, né? Observando autópsias. Nós não fazíamos, claro que é prerrogativa do médico, mas nós tínhamos que conhecer, saber o que é um osso, o que é uma cartilagem, saber ver o aparelho também, né? Sim, saber como é a formação de um corpo humano. E senão, como você vai fazer uma avaliação do paciente? Não tem como. Ok? Sim. E o fonoaudiólogo, ele trabalha, na verdade, tecnicamente, em cima do aparelho respiratório, né? Sim, o fonoaudiólogo, ele trabalha basicamente cabeça e pescoço, tá? Porque você trabalha com voz, tá? Trabalha com neurologia, trabalha com audição, né? Então tem uma série de
de órgãos que o fonoaudiólogo tem que fazer, saber e fazer o atendimento. Só que tem um detalhe, nós fazemos o atendimento, não trabalhamos diretamente com o órgão. Quem trabalha diretamente com o órgão são os médicos, tá? Nós trabalhamos com as funções que esse órgão, por exemplo, um ouvido. Qual é a função do ouvido? É ouvir, é fazer funcionar a tua audição. Você ouvir, orelha externa, orelha média, orelha interna, aí vem na cóclea, da cóclea passa para o nervo auditivo, vestíbulo coclear, tronco encefálico. Isso tudo você tem que ter um conhecimento para você poder saber a função daquilo. E se você não tiver um conhecimento, você não vai saber qual é a função do nervo auditivo. O nervo auditivo transmite a parte elétrica, tá? Do som. Inclusive tem a que a gente chama vulgarmente, não sei, né? De martelo, bigorna, que é no ouvido, né? Que tem... Sim, eu vou te falar. Aí são os ossos, né? Eu acho. Vou te dizer a composição. Por exemplo, você tem a orelha externa e por acaso, eu trouxe até aqui uma orelha. Tá? E você... Então vamos lá. O Gisel me perguntou sobre o martelo, bigorna e estribo. Esses 3 ossículos são os menores ossos que nós temos no corpo humano. Então, a função da audição, eu estou falando, você está ouvindo, então você tem a orelha externa, tá? Então, entrou na orelha externa, que não pode ter nada impedindo a passagem do som, que normalmente algumas pessoas têm excesso de cerúmen, tá? Que é vulgarmente chamado de cera. Então a cera, quando tem um excesso, ela atrapalha o tímpano. Então vai vendo quantos nomes técnicos... Tem que saber. Quem trabalha com isso tem que saber. Tem que saber e saber como é o negócio e como funciona. Então entrou orelha externa, tá? O tímpano, o canal auditivo, o tímpano, orelha média, aí vem para a orelha interna, vem para a cóclea. Na cóclea nós temos uma tal da endolinfa e perilinfa, são os líquidos que fazem com que o som, tá? Vá progredindo até o teu nível superior, até o teu processamento auditivo. Então, passou da cóclea, vai ao nervo auditivo. Nervo auditivo vai até o cérebro. Lá tem a área de Brodmann, Broca e Wernicke, que organiza a tua memória, tua audição, tudo que você sabe é engramado através dessas áreas. Tá? Aí chegou no processamento auditivo. Se o processamento auditivo tiver alguma falha, você ouve, que eu falei para você, faca, porém você entende vaca. E em alguns casos, muitas crianças, elas escrevem como elas ouvem. Tá? Esse é o caso também, é o mesmo caso de quando a criança troca o R pelo L ou é outro caso? Não, esse caso também tem a ver com isso aí, processamento. A gente dá o nome de dislalia. A criança pequenininha que fala errado... Tá? É o Cebolinha? Mas esse termo Cebolinha... Não, Cebolinha da... Sim. As crianças fazem bullying na escola. Com Cebolinha. A outra criança de Cebolinha. Não sabia. E a criança fica traumatizada, fica chateada. Então o som ele entra pela orelha externa, percorre todo esse caminho, vai até o cérebro entende isso aí, né? Sim. Faz a correção no caso. Se o teu processamento auditivo estiver íntegro. Aí o que acontece? Nós fizemos um roteiro, mas já estamos avançando. Não, mas a gente volta ali. Tudo bem, mas vamos lá.
que está acontecendo hoje em dia? Tem muitas crianças que vão para a escola, estão lá estudando, comendo a merendinha delas, e são aprovadas automaticamente sem saber nada. Mas tem a ver com a fonoaudiologia? Sim, isso é a função do fonoaudiólogo. A equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, psicólogo, o psicopedagogo, essas pessoas são a equipe que vão tratar dessa criança, tá? Então, existe um exame que nós fazemos chamado audiometria, tá? Na audiometria, se você fez o exame, tem ele aqui também, depois você vai ver. Se você fizer o exame e a audição, a leitura da audiometria dessa criança der normal, tá? Ela está num índice abaixo de 15 dB, que é a nossa medição, né, para a criança. Criança com mais de 15 dB, ela já apresenta problema. Então, está dentro do índice 15 dB, mas essa criança tem a dislalia, tem a dificuldade de aprendizado, tá? Quando passa de 6, 7, 8 anos, já vira dislexia, tá? Que é a dificuldade de aprendizado. Essa criança pode ter uma descalculia, desortografia, uma série de distúrbios, tá? E nós vamos ter que acompanhar essa criança com exames. Aí, por exemplo, a audiometria deu normal, mas a criança apresenta um déficit de aprendizado. O que nós temos que fazer? Pedir o exame do processamento auditivo central, tá? É um exame maravilhoso, ele vai nos dar qual área do cérebro da criança que ela está tendo dificuldade. Pode estar apresentando algum problema, né? Vai ser feito o exame e ali quem vai fazer o examezinho vai mandar um relatório dizendo, olha, ela tem uma área tal e descalculia, linguagem. Então, nós vamos identificar para que possamos fazer um plano terapêutico para fazer o tratamento dessa criança. E vamos trabalhar estímulos auditivos, tá? Você vai trabalhar com o audiômetro, a criança na cabine, para você fazer o tratamento para o processamento auditivo central. É o treinamento, né? Treinamento auditivo. Aí você tem, a criança vai ficar na cabine, você vai trabalhar com uma bandinha, você tem um pandeiro, tem um agogô, tem uma série de instrumentos que você vai praticando sons para fazer a variação do processamento dessa criança, fazer com que o cérebro comece a entender que essa criança ela tem a variação de sons, tá? E ela tem que ouvir aquilo ali direitinho. Então é feito as terapias, né? Sim. A princípio, no processamento auditivo central, nós fazemos 10 sessões, tá? Aí eu trabalho muito com o Afinando o Cérebro. É um site que me dá uma série de recursos para mim trabalhar o processamento auditivo central dessa criança. E quando a criança tem perda auditiva, aí você mediu lá a audiometria, essa criança tem uma perda sensório-neural leve. E deixa eu adiantar alguma coisa. Existem 3 tipos de perda. A perda condutiva, por exemplo, se tiver com muito cerume, a perda dessa criança vai ser condutiva, tá? Tem a perda mista, que ela tem perda condutiva e sensório-neural. E tem a perda sensório-neural, tá? Em crianças já temos muito a sensório-neural. Já no adulto, nós já temos mais, bastante, né? A mista, porque o adulto produz cerume, aí fica com a perda condutiva e sensório-neural, que é mais grave. E quando o adulto apresenta essa perda sensório-neural, se for leve, ele pode
por algum tempo, conseguir sobreviver, tá? Viver com a família dele. Mas se ela começar a ter agravantes, ou nós utilizamos um aparelho auditivo para ajudá-lo, ou ele vai começar a ter uma série de problemas. Ele não vai conseguir sair mais na rua, não vai conseguir uma festa, porque num grupo de pessoas ele vai ouvir, mas não vai entender nada. Ele é como se ele entendesse outra palavra, ou ele não entende palavra nenhuma? Ele fica perdido mesmo. Caramba. Ele fica tipo assim, ó, zumbido. todo mundo falando. Você aquele murmúrio, um monte de... E tem ainda a questão do zumbido, que eu vou... Mais à frente a gente vai conversar sobre isso. Isso aí seria o sensório neural. Sensório neural. Então, assim, se eu podia explicar pra gente mais detalhadamente, o sensório neural, o que ele causa, assim, é isso, sei lá. Sim, vamos lá. A perda sensório neural, a pessoa começa a... Pode vir junto com zumbidos, tá? Ou alguma outra patologia, que não vamos falar muito de patologia, porque as pessoas vão começar... Todo mundo vai ter sintoma. Aí complica. Mas da audição, muita gente tem. Aí, sensório neural. Você começa a ter a perda, por exemplo, se você tiver com 25 dBs na via aérea, tá? E 20 na via óssea, a pessoa já tem uma perda sensório neural. É aquilo que você falou, a partir de 15 já começa... Sim, 15 já começa a apresentar. E a dificuldade começa em conversar. Você chama a pessoa, ela não te atende. Não entende. Ela... peraí. O seu João passou ali. Ô, seu João. O seu João ouviu o barulho. Mas não sabe que chamaram ele. Mas o processamento auditivo central dele... Não decifra o que foi. Não registrou. Doutor, uma coisa. Eu tô achando bem interessante isso aí. O senhor falou das crianças. Agora, geralmente, isso é detectado geralmente em fase escolar, né? O que acontece? Nós temos a criança, tá lá na escolinha, aí a professora briga com ela, você não aprende, tá? Mas não manda essa criança para o fonoaudiólogo, fazer uma avaliação. E aí, quando essa criança chega para a gente avaliar, ela apresenta uma perda auditiva, tá? Aí, nisso, ela tendo essa perda auditiva, ela começa a apresentar alguns outros sintomas. A criança é bagunceira, entendeu? Tem a questão também, eu não queria entrar agora, mas vamos levantar para a gente do TEA, do autismo, tá? Quando a criança chega para o atendimento para mim lá, já com o diagnóstico de TEA, de autismo, eu peço o exame do BERA. O BERA é um exame que me dá como está o nervo auditivo, vestíbulo coclear e o tronco encefálico, tá? Porque tem uma série de patologias que essa criança pode ter passado, e na anamnese que eu faço com a família, eu procuro saber. Não vamos comentar sobre a patologia, porque patologia é um problema sério. É um caso... Mas tem uma série de patologias que nos levam a pedir esse exame, o BERA. Porque a criança, ela pode ouvir, mas não entender. Não entendi. A criança pode até ser surda. Agora, não seria ideal que as crianças em idade escolar passassem por uma avaliação dessa, todas elas? Porque até para não ter problema de aprendizado no colégio, né, na escola, lá bem no início mesmo, na fase ali de educação da criança, Sim. Né? Sim. Mas existe um programa com as escolas. Até as prefeituras fazem essas avaliações, mas vai muito dos pais. Quando o pai dá atenção para o filho, ele nota.
O meu filho está com um problema, ele não está aprendendo direito, está com 6 anos, não sabe ler nem escrever. Eu já atendi muitos casos de crianças com 13 anos. Eu chego, pergunto, como é seu nome? Ele olha para a mãe. Onde você mora? Ele olha para a mãe. Aí eu, mãe, seu filho já fez alguma avaliação auditiva? Não, nunca, então vamos fazer. Aí você, quando passa de 5, 6 anos, a gente faz audiometria. Menos que isso, eu peço o Bera. Aí quando você faz audiometria, eu tive casos de garoto de 14 anos, já homem formado, a família não sabia que o garoto era surdo. Quando eu falei para a mãe, fizemos o exame, ô mãe, o seu filho, ele tem uma perda auditiva severa. Ô, mas não é possível? É possível, tanto que tem. Sorte que dessa criança nós conseguimos um aparelho auditivo, né, que tem um órgão aí do governo que doa, né, o aparelho. Nós encaminhamos esse garoto para lá, ele ganhou um aparelho auditivo e 14 anos que foi descoberto. Existe um teste da orelhinha, que é feito quando o bebezinho nasceu, antes de 1 mês de vida já faz o teste da orelhinha. Esse teste, quando ele é aprovado, tudo bem, a criança está bem. Mas quando ele é reprovado, temos que fazer uma avaliação mais séria. Um acompanhamento, né? O Bera, aí fazemos o Bera. Por quê? Essa criança provavelmente pode ter uma surdez. Entendeu? Então é muito sério essa questão de audiologia, de ouvido, e muita gente não dá valor. Interessante. E assim, a partir de que idade da criança dá para perceber que ela tem algum problema auditivo? Desde quando ela é bebezinho dá para perceber? Os pais em casa podem fazer algum procedimento que eles fazem esse teste? Sim, tem. Olha, normalmente quando a criança é sã, você já nota que ela com 2, 3 meses, ela já se mexe, ela bate as pernas, bate os braços, ela tem uma liberdade de expressão, né? Tem movimentos, né? Isso, tem movimentos. Quando a criança tem algum problema neurológico, ou tem uma perda auditiva, ou tem alguma dificuldade você já nota que a criança, quando é pequenininha, você estende a mãozinha dela, ela estica a mão e tenta levantar. Então, quando você faz esse teste com a criança e ela fica prostrada, tem algum problema. Quando você pega a criança, deixa ela deitadinha e ela deita com os braços abertos, caído, é melhor a gente investigar um pouquinho mais, porque pode ter algum problema neurológico. São alguns sintomas que tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado. Aí, notou qualquer coisa, vamos logo para o pediatra, doutor, olha, a criança está apresentando isso, a gente precisa fazer uma avaliação. Aí o pediatra vai avaliar e, dependendo da situação, encaminha para o fonoaudiólogo. Né? Mas no caso específico assim, de perda auditiva, assim, a criança ela apresenta esses mesmos sintomas de não se mexer muito, coisa do tipo? O sintoma é a mesma coisa. Ela fica ausente, que ela não... Como se ela estivesse isolada. É isolada. É igual você pegar uma pessoa e prender essa pessoa 6 meses no quarto escuro sem ela ver nada. Sem luz, sem nada. Quando ela sair, o cérebro dela desliga. Ela não teve estímulo nenhum. Não teve estímulo. O nosso cérebro é movido, tá, a estímulos. Tá? Se, por exemplo, existe um treinamento que é feito com pessoas que, quando detectam a surdez, colocam um aparelho auditivo. Essa pessoa é feito um treinamento. Ela fica uns dias usando aquele aparelho por 2 horas. Aí no 7º dia você tira aquele aparelho da pessoa. Então ela ficou 7 dias o cérebro sendo estimulado. Estimulado. Aí no 7º dia você tira fora e deixa ela um dia sem ouvir nada. No dia seguinte ela já vai querer usar o aparelho, o cérebro já vai pedir. Doutor, sente falta. Existe casos também de
A gente está falando aqui de deficiência auditiva. Agora, existe caso também de a pessoa, sei lá, ouvir demais, qualquer barulho incomoda, qualquer sonzinho assim. O cara tem tipo um amplificador na orelha. Né? Sim. Tem pessoas, tá, que têm um problema auditivo e ela se torna um recrutante. Tá? Ela parece que ouve mais, mas não. Nós temos um limite de audição para... Limite físico. Para te proteger. Quando chega um certo ruído, você já não aguenta mais com aquele barulho. Tem pessoas que têm aquilo muito... como é que eu vou dizer? Muito exacerbado, né? Aí essa pessoa, qualquer barulho, ela se irrita. Ela escuta mais mesmo? Não é que ela escute mais. Tá? Aquela proteção contra ruídos que nós temos é o estapédio, o músculo do estapédio. Tá? Uhum. Nós fazemos o exame dele, é o reflexo estapediano. Ali tem um limite que aquele músculozinho, quando você dá um estímulo nele, ele estica e encolhe. Uhum. Então é ali que é a nossa proteção. Ah, entendi. Entendeu? Aí tanto que tem um exame que a gente faz, o reflexo de estapédio. Essa pessoa, no caso, ela tem alguma deficiência nesse estapédio. Sim, aí vai ser tratada também, tem uma série de... Aí junto com o otorrino, nós fazemos o tratamento por meio da pessoa. É uma série de coisinhas que você tem que conhecer muito o funcionamento do órgão para você... E eu vejo também tem muita gente que se queixa de labirintite, que tem a ver também com a parte auditiva, né? Sim. É o labirinto. O labirinto é um órgão muito importante. Tá? Ele fica dentro da cóclea. Ah, sim. Tá? A endolinfa, a perilinfa, tem os cristais, tá? Que são componentes, né? Dessa parte que afeta o labirinto. Afeta o equilíbrio, no caso. O equilíbrio, por que o cara fica rodando labirintismo? O cara fica meio assim, girando. Não é isso? Não entendi. O labirintismo, o cara fica meio, né, girando. Fica tonto mesmo. Ele não consegue levantar. Existem exercícios. E o labirinto gera o tratamento. Aí nós tem um exame que a gente faz, o exame do nistagmo, que quando coloca um óculos que a gente coloca na pessoa, e lá na tela a gente vê o olho da pessoa ficar rodando, que é interligado, tudo interligado. Então você tendo a labirintite, você dá a tonteira, você não consegue se equilibrar, entendeu? Aí tem que fazer o tratamento, é a reabilitação vestibular. Ah, sim. É um tratamento específico para isso, né? Tem colegas fonoaudiólogos que trabalham com isso, eu não trabalho com isso não. Entendi. Porque é muito específico, é um tratamento caro, inclusive. Tá? Os exames são... Exige equipamentos também específicos para isso também, né? Isso. Agora, voltando na formação do senhor, né? O senhor fez graduação. O senhor sentiu alguma dificuldade extra, assim, por conta dos professores e por conta dos colegas de classe? Devido até, assim, a gente quando começa a estudar, assim, não quando começa a estudar, mas quando vai fazer um curso, principalmente de nível superior, depois de uma certa idade, eu escuto sempre falar que a gente sofre um certo preconceito. O senhor chegou a perceber alguma coisa assim por conta dos colegas? Marcelo, o que aconteceu? Eu me formei em fonoaudiólogo, já estava com 49 anos. Mas sem interromper o senhor, né? O senhor começou a fonoaudiologia, mas o senhor já tinha uma carreira toda dentro da saúde. Dentro da saúde, né? Sim, que eu fui enfermeiro, né? Aí, como enfermeiro não tem que se aposentar. Tem que se aposentar. Eu, agora, atualmente, vocês vão ver pela minha cara que eu estou com 76 anos já, né? Então, já vai para 26 anos de formado aqui de fono, né? Mas o que acontecia, Marcelo? Era meio diferente, né? Todo um monte de... E na fonoaudiologia, mais mulheres. Tá?
E tinha uns 3 ou 4 rapazes, o resto tudo meninas. E eu me dava bem com a turma, que eu sempre respeitei, entendeu? As famílias, as meninas todas, meus professores. Inclusive tive uns professores muito bons que conversavam muito comigo. Tive um professor de neurologia, professor Ronaldo, tá? Era bacana ele, a gente conversava, batia papo, e outros mais. Professora Rosa também me ajudou muito. Professora Ionata, ajudou. E devido eu já ter a idade bem além do que eles da turma, mas graças a Deus não Correu tudo bem. Correu tudo tranquilo, porque eu tinha uma posição de... Na época que eu comecei a fazer isso, eu era chefe lá no Ministério da Saúde, né? Então tinha algumas regalias, horários, alguma coisa assim, né? Dava para acertar os horários e passar o dia na faculdade e ajudava muito as pessoas. Eles precisavam de alguma coisa, eu arrumava lá no Ministério, tinha acesso, né? Por exemplo, passeios, cursos, visitas técnicas. Aí nisso eu ganhava, né, com o pessoal. Com certeza. O pessoal ficava grato, que eu ajudava de alguma maneira, e me tratavam muito bem. Legal. Ficou legal. Aí o senhor terminou a graduação, aí já começou direto na pós-graduação? Ou teve um intervalo entre... Quando eu terminei a graduação, eu fiz essa fono-hospitalar, que nem tinha terminado ainda, já ali na Veiga de Almeida. Tá? Eles ofereceram lá uma pós-graduação em fono-hospitalar. Aí eu fui lá, fiz, que eu já tinha conhecimento da parte de enfermagem, trabalhava com sondas, né? Aí ficou tranquilo. Mas a audiologia que eu fiz, terminei em 2016. Né? A turma de 2016 que eu fiz a pós-graduação em áudio. Foi muito bom, é uma área que você tem uma remuneração boa, entendeu? Muitos exames. Um exame de áudio está na faixa de quase R$200. Bem... Tá, aí o que eu fiz? Comprei logo o meu equipamento. Sim. Aí eu tenho o audiômetro, tenho o imitanciômetro e tem uma série de coisas aí que me ajudam muito. Bom, legal. E quem quiser entrar em contato com o Dr. Luiz Carlos Adriano, se quiser, a gente pode deixar os contatos aqui embaixo. Sim, pode sim, sem então problema. A gente vai deixar os contatos aí no... Só que, por exemplo, eu trabalho para a Prefeitura de Magé, né? Sim. Faço atendimento lá nos polos de autismo, né? E estamos montando nosso consultóriozinho lá em Mauá, né? Que brevemente vai estar bombando. Vou ter minha equipezinha lá, psicólogo, meu psicopedagogo. Ah, sim. Pô. Tem meu psicopedagogo que brevemente ele vai ser fonoaudiólogo também. Com certeza. Isso, e nós estamos tocando aí o negócio. E esse é o podcast Fala Zé. Nosso convidado de hoje é o fonoaudiólogo Dr. Luiz Carlos Adriano. Doutor, é só uma observação minha essa aí, tá? Sim, sim. Outro dia eu fui botar um colírio nos olhos, rapaz. Minha garganta encheu um negócio aqui. Por quê? Botou colírio nos olhos, aí sentiu o negócio da garganta. Garganta, treco. Sim. Tem lógica. É verdade. Porque aqui dos teus olhos, você é interligado aqui no nariz. Aqui do teu ouvido é interligado também no nariz. Você sabia que a orelha média, quando você está resfriado, tá? Aí você sente, tô com dor de ouvido, chama-se otite. Otite, inflamação no... Aí o que acontece? Mas aí você está com uma inflamação, está com otite, porém o teu nariz fica descendo aquela secreção. Ou você deglude, né? Ou você puxa aqui, joga fora e tenta eliminar. Por quê? Aumenta a secreção aqui na orelha média, ela desce por um canalzinho aqui que vem sair no teu nariz. Então, o nariz eu sabia, mas o olho... Os olhos também. Mas eu peguei o bagulho aqui, tá estranho esse treco. Canal lateral.
Não barato Tudo isso. interligado. É tudo interligado. Olha, aqui no nosso frontal, esse osso aqui do nosso crânio, ele é duplo. Aí, eu tô com uma sinusite braba, tá doendo pra caramba, tô com enxaqueca, tá não sei o quê. Aí quando faz um raio-x de crânio, aí a gente vai ver lá entre os ossos ali, que são porosos, né? Tá cheio de secreção. Aí é com os médicos, né? Medicação, ou seja lá o que for, né? Isso, aí o médico é que vai te atender, te dar medicação. Mas aí ele vai te dar logo a medicação que ele achar melhor, né? E por quê? Porque esse osso é duplo. Então, secreção acumulou aqui dentro, começa a encher isso tudo. Tudo tem uma proteção para o teu crânio, para o teu cérebro. Entendeu? Tem as meninges, tem uma série de coisas aí de órgãos, né, na cabeça que dão uma proteção. E esses furinhos que tem aqui também, de repente você está com dor de dente, aí eu estou com uma nevralgia, tá tudo doendo. Aí aqui, ó, nós temos a ATM, articulação temporomandibular, tá? Que quem tem vício, né, de ficar roendo unha, mordendo alguma coisa, bruxismo, Começa a sentir. fica arrastando o dente um no outro, a articulação temporomandibular começa a dar problema. Aí nós, quando a gente atende, né? Eu, por exemplo, quando atendo, eu encaminho logo para o dentista. O dentista monta uma prótese, né? E essa prótese vai compensar o gasto, né? Na articulação, ela começa a gastar, e tem situação que a pessoa até fica com o queixo caído. No caso, fez cirurgia? Tem casos que tem que fazer cirurgia. Coloca o dentista lá, né? O bucomaxilo. Bucomaxilo. Isso, aí ele coloca faz lá a técnica dele e ajuda você, porque de repente você vai rir, cai. Caramba. O cara fica com a boca aberta. Aí tu tem que chegar, botar no lugar. E colocar no lugar. Mas aí que vai cair de novo, provavelmente. Não. Enquanto o cara não se tratar Sim, e tal. Não vai... Sim, tem casos, né? Na época, mais quando eu atendi outros atendimentos aí, a gente até colocava no lugar, não tinha problema, que não é nada demais, não. Você apoia direitinho, articula ele aqui e empurra pro lugar. É que ele funciona assim. Aqui, ó, abriu a boca, ó. Faz isso. Quando desencaixa dali. Aí ele desencaixa aqui. Agora tem que botar no lugar. Aí o bucomaxilo que vai trabalhar isso aí. A gente, quando vem esses casos pra gente atender. Caminha. Senti até a dor agora. Deve doer. Dói mesmo. Eita. E isso acontece muito no jogador de futebol. Por causa de pancada? Né? Isso, e o lutador de boxe. Leva um soco Leva um soco no queixo. E vê que desmaia. Doutor Adriano, esses procedimentos que eles fazem agora de botar negócio na cara aí, enfiar cimento, isso não prejudica toda essa dinâmica aí, não? Botox. Tem um negócio agora que tá do PMA, né, que eu tô colocando na... Nego diz que é tipo um cimento, que depois que ele enche aqui... É tipo o Botox, né? Que antigamente tinha o Botox. Que preenchia. Aí, isso aí, a gente trabalha... Eu, no caso, não trabalho porque... Mas quem tem grana mesmo. Na fonoaudiologia estética. Também tem. Tem fonoaudiologia estética. Eu fiz até o curso também. Interessante. Fiz o curso. O que você faz? Você trabalha com toda essa musculatura aqui, orbicular, dos lábios. Tá? Aí você faz exercícios para mais senhoras que não têm condição de pagar plástica, aquele negócio. Aí tem exercícios que ajudam a fortalecer a musculatura. Justamente. Você fortalece a musculatura. Tá? Faz exercícios. É o botox de academia. Tem aqueles aparelhinhos de estimular, um choquinho, né, que eles dão o nome. Certo. E funciona. Funciona, ajuda por um tempo, né? Mas depois não, o tempo é implacável. O pH começa a alterar, aí não tem jeito, aí a idade vai aparecendo. A idade aparece para todo mundo. Meu cara, cheio de rusga já aqui.
Eu, de vez em quando, faço um exercício, mas não tem jeito. Chega uma hora que... É provisório. Provisório, é isso aí. Mas e aí, Gisele, mais alguma dúvida? É isso aí. E esse é o podcast Fala aí, Zé. Nosso convidado de hoje, o Dr. Luiz Carlos Adriano. Doutor Adriano, vamos falar agora um pouquinho sobre autismo, que é um tema bastante importante também. Sim. Eu queria que o senhor agora... Sim. Onde é que entra a fonoaudiologia e o autismo, né? O autismo é um tema muito importante, tá? Que até hoje os cientistas, né, ainda não chegaram a uma conclusão do que é o autismo. Eles não deram... o autismo é isso. Cada um diz uma coisa, não tem nenhum... Tem várias opiniões. Não tem nenhum autor que tenha dito pra gente. Uma definição concreta ainda não existe. Mas né? O fonoaudiólogo, ele trabalha com a criança autista na fala. Tá? Um dos itens. Porque a criança tem um atraso de fala. A criança cresce, corre, brinca, faz malcriação, faz tudo, mas não fala. Aí, para você saber se não tem nenhum problema no nervo auditivo, vestíbulo coclear e tronco cefálico, eu peço o Bera, tá? Esse Bera, ele vai me dizer como é que está a onda 1, 3 e 5. Essas ondas, se tiver alguma alteração, essa criança vai ter alteração na audição, tá? Ela já está com a fala atrasada. Não tem... a gente dá o nome de mutismo, ela tem um mutismo. Então, o trabalho nosso é estimular essa criança e o cérebro entender que ela não tem nada, que está tudo bem, mas ela não fala. Aí nós vamos estimular, vamos fazer exercícios, vamos ficar brincando com ela de gargarejo, que ela não tem o fonema R. E em alguns casos troca R e L. Aí a gente começa a trabalhar com ela, olha, ponto articulatório, mamãe. E trabalha com a mamãe. Certo. Porque a criança ainda é bebezinha. Tá. Aí você tem que explicar tudo para a mamãe, para quando a mamãe sair da terapia contigo ali, ela já chegar em casa... Fazendo exercício em casa. Direto. Diariamente, isso aí. Isso eu friso bem, quem vai estar assistindo esse nosso podcast, que não adianta você ir no consultório do fonoaudiólogo, faz a terapia lá no consultório e só vai fazer novamente na semana seguinte ou quando vai voltar. A criança esquece. Então a gente começa trabalhando o ponto articulatório da criança e fica brincando, vamos lá, R, L, R, L, T, D. São os 4 pontos, ou 4 fonemas que nos indicam, dão indicação ao nosso ponto articulatório. Porque você vai encontrar muito aí pela rua, muito mais pessoas com um nível cultural mais baixo, né? Falando bicicleta, Flamengo, trig, tá? O que é isso? O ponto articulatório está trocado. A língua R para baixo, L para cima, P para baixo, D para cima. Está trocado. Aí essa pessoa vai falar. Você encontra muita gente aí, principalmente no interiorzão. O pessoal às vezes ele associa isso muito mais à falta de estudo de cultura do que a problemas de fonoaudiologia. Existe gente que tem esse problema por conta da falta de cultura ou por a falta de estudo e não por causa de algum problema, olha eu falando aí, ó. Sim, problema, ó lá. Olha aí, RL, tá vendo? Isso né? aí. Se sempre é um problema um problema cultura, ou se tem problema patológico. Isso, sim, sempre? Tem. Nem sempre. Não. Normalmente é cultural. Tá? Mas você encontra problemas patológicos, que seria no caso a disartria. Que é o chamado língua presa, cara? Não, língua presa é outra, depois eu vou te falar. Sim. E pode ser a apraxia de fala.
A criança ouve, ela entende tudo que você falou, mas quando processa a parte neuromuscular, ela não consegue organizar a fala certa. Então você fala para ela, olha, o prato quebrou. Aí ela pode falar para você, o pato quebrou. Na cabeça dela, ela falou certo. Na cabeça dela, ela ouviu e falou certo. É na apraxia de fala, que é a parte neuromuscular, é uma patologia muito séria também, que inclusive tem associações que trabalham com essas crianças, e na disartria, quando tem um AVC, né? O cara teve um AVC, ele pode ter uma disartria, ele vai falar tudo errado, ele vai ter resposta, você pergunta, está chovendo? Não, eu caí sim, entendeu? Porque é o nervo, é a parte neural que está sendo afetada ali no caso, né? Tá? E da língua presa. Língua presa, a gente tem o frênulo lingual. Então, o nome vulgar de frênulo. Tá? É frênulo lingual. Aqui, embaixo da nossa língua, tem uma pelezinha que ela é específica para organizar a nossa língua. Mas tem crianças que têm ela um pouquinho curta. Então é um problema físico mesmo. Sim. Aí essa criança, ela não consegue mamar. Quando a mamãe vai dar o leite de peito para a criança não consegue fazer com que a língua pegue e faça a sucção. Porque o feno é muito curto e ela não consegue abocanhar e puxar. Que a criança, quando vai mamar, não é o leite que a mamãe joga ali, ela abocanha tem que sugar o seio e suga. Então, se o freno não tiver com a medida adequada, e não consegue isso. Tanto que lá na clínica eu faço muito o teste da linguinha. A criança chega lá, eu quero saber se tem a língua presa. Aí tem os testes específicos, tá? A gente observa, vê a criança mamando, e quando tem situações que, quando tem o freno curto, aí a gente encaminha para um dentista, né? Que o dentista faz a incisão. Entendeu? Aí já a gente trabalha em conjunto com o dentista, a gente detecta, tá? Aí faz o relatóriozinho, encaminha, aí o dentista vai e faz a cirurgia. Uma cirurgia até dói. E no caso assim, o autismo na idade infantil, ele se apresenta em várias faces, né? Olha, a criança quando nasce, tá? Tem uma série, quando a gente faz a anamnese, que a gente dá um nome, a gente pergunta várias coisas para a mamãe, tá? Como se o parto foi normal, se foi cesárea, se teve icterícia, se teve transfusão de sangue. Tem uma série de coisas que a gente pergunta para começar a avaliar. Aí a criança que tem o autismo, ela nos apresenta vários sinais e sintomas. Aí nós ficamos observando. Por exemplo, a criança autista, ela anda na ponta do pé. Entendeu? A gente dá o nome de... Entre nós, né? Passo de bailarina, ela tem estereotipias, faz situações diferentes da criança normal. Ela tem o atraso de fala, ela tem as características do TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Mas isso tudo, tá? Nós, da equipe multidisciplinar, temos o cuidado de um conversar com o outro. Então, na folha de evolução... Avaliar caso a caso, né? Sim, a gente vai avaliando, faz os testes com essa criança, tá? No caso fonoaudiólogo, eu trabalho mais com o Bera, com a audição. A psicóloga já faz outros testes lá dela. O TO tem o dele, o psicopedagogo também tem os testes dele. Aí, nós evoluímos ali e mandamos para o neuropediatra. Quem tem a prerrogativa de assinar o laudo, dizer que a criança é autista ou não, é o neuropediatra. Eu não tenho esse poder, essa prerrogativa. Então eu posso dizer sim, doutora,
a criança apresenta ela apresenta perda auditiva, ela apresenta isso e isso. Aí a doutora vai avaliar. Porque de repente a criança diz que a criança é autista, alguém diz, mas essa criança tem uma perda auditiva. Não tem nada a ver com autismo. E sintomas da perda auditiva tem alguns parecido com a criança autista. Então a gente tem que ter muito cuidado para chegar e dizer que seu filho é para dar um diagnóstico assim sério, né? Isso, tem que não pode ser de sopetão. É, muito sério. Então, porque a criança anda na ponta do pé, é autista. Tem seletividade alimentar. Aí a psicóloga vai avaliar isso lá com ela, que Entendi. A alimentação não é com fonoaudiólogo. Né? Já é outro profissional, né? Outro profissional. Então, na minha área, eu tenho muito cuidado nisso. É a audição, tá? E o comportamento que a criança tem, né, no tratar com outras pessoas. Pensar que isso é também mais da psicóloga. Psicologia, né? O comportamental é o psicólogo que observa. Mas a gente, para ajudar em alguma coisa, a gente informa para ele, olha, eu notei que ele tem dificuldade de relacionamento. Durante a terapia, ele não me olhava nos meus olhos. Então a gente vai dando dicas para o colega também. Opa, peraí, o doutor Luiz falou isso aqui, deixa eu ver se é mesmo. Aí é da área dele. Sim. Mas como eu observei... Tem que relatar. Quer dizer, para isso tem o nome de equipe multidisciplinar. Certo. E com relação à gagueira? Sim, muito bem. Né? Uma curiosidade que surgiu agora estamos trazendo mesmo aqui tudo. Não é gagueira, Marcelo. É dislalia. Mudou. Não, como é que é o nome? É disfemia. É disfemia? Se você chamar o cara de gaga, ele vai te processar. Mas esse também tem a ver com autismo? Não, o autismo... Não seria um tipo de... Já a disfemia, normalmente é uma pessoa ansiosa, entendeu? Uma pessoa que não tem um controle emocional, aí ela pode dar problema na fala, porque ela não consegue organizar. Ela pensa e quando vai falar, ela não consegue dar sequência, sequência ao pensamento dela. E a fonoaudiologia, ela atua em alguma coisa com relação a esse diagnóstico, não? Disfemia? Não, disfemia já é o fonoaudiólogo que... Ele faz o tratamento. Eu tenho vários pacientes com disfemia. Então, tem tratamento, né? Eles estão em tratamento comigo. Então, o tratamento é ir junto com a psicóloga também. Então, porque ele é um problema também emocional. Emocional, exatamente. Inclusive, eu tenho uma senhora lá, a filha dela é autista. Sim. Está muito bem a menina está com 6 anos, já fala bem, brinca aí, mas você não pode dar alta para uma criança autista, mesmo ela já estando bem, porque ela precisa de estímulos auditivos, por causa do processamento auditivo central. E esse distúrbio do processamento, de repente, é para a vida toda. Tem que estar sempre fazendo acompanhamento. Sim, sempre fazendo. E exercícios. Tem os exercícios específicos. Aí a mãe dessa menina, ela tem a disfemia. Aí o que aconteceu? A menina que é autista, por conversar com ela, por estar vivenciando com ela no dia a dia, desenvolvendo a disfemia. Doutor Luiz Carlos, ainda é nesse tema de disfemia, vulgarmente chamado de gagueira. Sim. Por que uma pessoa que tem disfemia, eles conseguem cantar bem? Normalmente. Uma boa pergunta. Quer dizer que o disfêmico, quando canta, não é disfêmico. Olha só. Você falar é uma técnica. Cantar, outra técnica. Certo. Tanto que eu falo, mas não sei cantar. O Marcelo já sabe cantar. Tá? Aí o que acontece? Quando você vai cantar, normalmente você já tem um roteiro.
Ou seja, você não precisa raciocinar tanto quanto para falar, você não tem improviso, vamos dizer assim, Exatamente. você já sabe o que você vai fazer. Então, eu tenho uma música, por exemplo, ó, voltando no passado, o falecido Nelson Gonçalves, eu conheci pessoalmente. Ele não conseguia conversar muito contigo. Porque ele tinha esse problema. Mas aí quando ele pegava o microfone e começava a cantar, dava um show. Entendeu? Então, são técnicas diferentes. No início, eu até comentei contigo sobre respiração. Uma das técnicas que nós temos que trabalhar muito com a pessoa disfêmica é a respiração. Respiração costodiafragmática. Quer dizer, o diafragma que vai te ajudar a dar velocidade, tá, à tua fala. Aí quando você, depois que passa o treinamento, que você começa a conversar e começa a organizar a tua coluna de ar, aí você consegue dar velocidade e uma sequência na fala. É o caso do cantor. O cantor, ele trabalha muito esse diafragma. Sim, muito, ele treina muito essa parte. O cantor que não trabalha o diafragma, ele não consegue. Canta. Você vê, agora não sei como é que ela tá, que eu nunca mais assisti, da Alcione. A Alcione, teve uma época que eu trabalhei no Império Serrano, lá em Madureira, né? Aí na época tinha o Jorginho do Império. Vocês conheceram ele. Ele agora não seguiu os cuidados que a gente tentava fazer com ele, aí bagunçou. Então o que acontece? Se você está cantando, você não pode beber muito gelo. Sempre que a gente escuta falar isso. Eu que trabalho muito com aula também, né? Café, café, não é bom, chocolate. Ou seja, só água, temperatura natural. Temperatura ambiente. E engoles. Nada de encher. Não pode encher o estômago demais de água. Entendeu? E o disfêmico, o que acontece? Essa senhora que eu estou tratando dela, eu trabalho muito com leituras, ler textos, pontuação, exclamação, interrogação, ponto e vírgula. Você tem o tempo, numa interrogação, você tem um tempo maior. Aí eu falo para você, Gesiel, vai chover amanhã? Eu estou te perguntando. Aí, Gesiel, vai chover amanhã. Aí eu te fiz a pergunta e fez uma afirmação. Eu dou um tempo para o meu cérebro se... E é esse trabalho que a gente trabalha, parte com a gente trabalha, não é isso não, tá? Um disfêmico, né? Aí você conversa com ele, olha, você vai ler aqui, Carlos Drummond de Andrade, é uma leitura maravilhosa, que ali não tem erro de português. Perfeito. Tá? A linguagem bacana, você está lendo, se você ler direitinho, você vai interpretar aquilo que ele escreveu. Mas se você, que a baiana pegou o acarajé, comeu, não, se não fizer a interpretação, o texto fica sem sentido. Justamente. É esse trabalho que você tem que fazer com o disfêmico. Ele começar a aprender a ler e interpretar. Que aí ele consegue, através da respiração organizada, é um trabalho bonito e é um trabalho que você tem que se dedicar muito. E é demorado? Demorado. Demorado. Demora a ter um resultado... Demora. Lá em Suruí, o pessoal vai até... Em Suruí tem um rapaz, ele é dono do material de construção. Aí na época eu trabalhava na associação de moradores. Que nessa aqui da formação, rapaz, eu já trabalhei muito de graça. Experiência. De graça não, pô. O senhor foi pago em experiência que o senhor adquiriu. Fiz uma troca, né? Trabalhei em muitas associações de moradores. Sim. E trabalhei na associação de moradores lá de Suruí. Como é o nome dela, Vaguinho? Lembra o nome, não? Da associação? A presidente lá.
Renilda. Tá? Eu quero até agradecer, tá? A Renilda me ajudou muito, que ela arrumava uma pessoa de paciente de graça para me atender. E esse rapaz era dono do material de construção. Aí ele veio, ela falou com ele, né, que eu fazia o atendimento, que seria grátis. Tá? Tinha para ele, não, eu quero me curar. Aí, resumindo, ele se interessou muito no tratamento, foi um cara assíduo, e com 6 meses, ele já tinha conversação. Ele chegava a não conseguir conversar. Ele não respirava. Tinha que parar. Entendeu? Ele não conseguia coordenar. Fala com respiração. Então, primeira coisa que eu fiz com ele, vamos lá, vamos aprender a respirar. Aí fiquei uma temporada, a respiração corte, já falava, enche a barriga de ar. Aí ele começou a treinar, treinou. Aí começamos, eu ligava para ele, vamos conversar. Me conta uma história aí, o que tá fazendo agora? Me conta a história. Aí ele começou, aí já foi desenvolvendo. Mas é aqui, ó. Aí ele começou, com 6 meses, aí eu dei alta para ele. Ficou... Pode-se dizer que ficou curado? Ficou curado. Ficou bom mesmo. Ele tinha conversação. Aí ele começou a conversar com os vendedores dele, com as pessoas que iam vender material para ele. Aí para quem trabalha ele começou a administrar lá. Aí desse cara... Foi um dos primeiros pagamentos que eu comecei a ter, rapaz. Ficou grato, cara. Ele ficou grato, doutor Luiz, o senhor me ajudou muito. Eu, não, rapaz, isso aí, se a gente não ajudar o próximo... Para que serve a gente estar aqui, justamente. Entendeu? Mas o disfêmico é isso aí. E voltando ao Nelson Gonçalves. Lá em Campo Grande... Eu frequentei uma temporada lá em Campo Grande e às vezes ia lá nos bailes lá dele, lá, coisa e tal, e cheguei até a conversar com ele, mas na época eu era enfermeiro. Não tinha esse conhecimento que tem. Eu estava envolvido com a fonoaudiologia. Mas a experiência que eu tive de conversar com ele e ele cantar, o cara quando começava a cantar... Ele era uma voz, Reza a lenda que disseram uma vez pro aquele americano, que é a maior voz do Brasil, que é a maior voz do mundo. Me deu um branco no nome do cara agora. É um americano falecido já. Sim. Disseram pra ele que ele era o maior cantor do mundo. Ele falou, não, o maior cantor do mundo é o Nelson Gonçalves do Brasil. Sim, ele cantava muito, né? E outra voz também maravilhosa, tá? Que também Deus tenha, Emílio Santiago, não. Emílio Santiago era um espetáculo de voz. E também era disfêmico? Não, acho que não. Mas cantava bem. Era a voz. Eu assisti o show dele no antigo Imperato aqui no Meia. Sim. Rapaz, o cara... Ele já tinha uma voz. Eu só vi... Eu gostava de ver aquele... Eu tinha aqueles CD, DVD não, CD, aquela série Aquarela, Sim, Aquarela Brasileira, 1, 2, 3. Pô, aquilo ali tinha uma opção aqui. Era uma aula de música, né? Até os músicos também eram bons pra caramba, né? Gostoso de ouvir, cara. Às vezes, eu fico ouvindo a voz dele, por quê? Para que eu avalie até vozes. Isso. Porque você tem que avaliar se tem disfonia, tá? Disfonia é o distúrbio na fala. Afonia é a ausência de fala. Então, se você chegar para mim sem falar nada, você vai me apresentar uma afonia. Aí, se você não estou conseguindo falar, é disfonia. Aí, o que eu vou fazer? Vou pedir uma videolaringoscopia, tá? Te encaminho para o otorrino. Aí o otorrino vai fazer a videolaringoscopia, vai me dizer como é que está a tua prega vocal. Não, o Gesiel tem uma fenda triangular, ele tem uns tipos, né? E cada um tem um sintoma. O sintoma é a afonia ou disfonia. Sim.
Só que exercícios são diferenciados. Cada um para um tipo de... Dependendo do tipo de patologia que você apresente. Sim. Que se você fizer um exercício, ele falou, eu tenho uma fenda triangular. Tá. Aí você começa a fazer exercício, mas faz para outro tipo de fenda. Aí, de repente, você vai até piorar a situação. Né? O exercício tem que ser específico para aquilo. Ou seja, se fizer um outro exercício diferente, pode, em vez de melhorar, piora. Justamente. Porque a prega vocal são a tireoide, cricoaritenoide, aritenoide, são os músculos, né, que fazem a prega vocal. Então, quando a pessoa tem hábitos viciosos, tá? Fumar, gritar muito, não beber água. Beber muita água gelada. Café, chocolate. Aí o que acontece? Ela começa a criar o pH da prega vocal, começa a modificar, ela cria uma fenda. Aí a fenda fica aquela abertura. Uhum. Então você respira, a tua prega vocal não consegue segurar a pressão do ar. E você não consegue... Começa a ficar cansado. Aí você vai ter que treinar para fechar aquela fenda, treinar a tua respiração, Sim. trazer para costa diafragmática. Legal. Interessante. Rapaz. Lembrei do cantor, foi o Frank Sinatra. Reza a lenda que chegaram pro Frank Sinatra elogiando ele, dizendo que ele era o maior cantor do mundo, né? Frank Sinatra falou. Aí ele falou, não, para mim o maior cantor do mundo é o Nelson Gonçalves do Brasil. Que ele cantava sem fazer força, né? E falando em prega vocal, né, o que o pessoal chama de calo? Tem um calo na prega vocal? Calo, exatamente. É outra coisa, é isso não? Não, o calo são nódulos, são pequenas verrugas que dá na prega vocal da pessoa. E tem alguma causa disso? Aí, boa pergunta mesmo, porque acabamos de falar, se o exercício que você chegou com a fenda tal, aí eu começo a fazer um exercício, não dei muita bola, mas o cara pode estar apresentando um calo, tá, um nódulo, que o nódulo, dependendo do que o otorrino avalie, né? Se o otorrino avaliar, não, isso aqui dá para fazer com fonoterapia. Aí vem para mim, nós vamos fazer exercício, tipo você queimar uma queimadura no dedo, e fica aquela bolha d'águazinha aqui. Sim. Qual que você faz? Começa a apertar aquilo. Com o tempo aquilo some. É o que acontece aqui. Tanto exercício que a gente vai fazendo, que aí o músculo começa a se ajustar. Agora, para detectar isso só com exame de imagem? Não, é a videolaringoscopia. É um vídeo mesmo. Então, só com esse exame que dá para detectar isso. Não dá para o cara saber se está com calo de outra forma. Não. Ele vai ter os sinais e sintomas. Sinais e sintomas. E vai se cansar muito, não aguenta andar muito, ele vai estar afônico ou disfônico. Alteração na Até se altera também no... Na voz, isso. Ele vai conseguir falar muito tempo. Desafina o cara também? Desafina, porque... Ele tá cheio de cara. Se for cantor, né? A voz dele vai ficar disfônica. Eu devo estar cheio de calo, eu canto desafinado pra caralho. Você canta não, né? Canta? Não, desafinado que eu tô falando. Tá cheio de calo. Não, mas aí... Mas isso dá pra corrigir? Com exercício? Sim, aí você quer dar uma melhorada na fala, na voz, vibração de língua, vibração de lábios, o gargarejo, Tem jeito não. repouso vocal, entendeu? Quem procura muito a gente para falar sobre isso são os professores. E o professor agora melhorou, porque eles não estão usando mais giz. O giz também dá um problema. Antigamente o professor estava lá escrevendo com giz lá no quadro. E Furinha, né? Dá um... Pedro Álvares Cabral e os alunos dele lá atrás. Ele comendo poeirinha. Daqui a pouco ele não conseguia mais. Estava disfônico. Aí ele chega lá, doutor, eu não aguento nem falar, tá ruim. Aí, meu amigo, para com giz. Vamos hidratar, beber a aguinha direitinho, sem chocolate, sem café, sem cigarro. Sem água gelada. Sem água gelada. Noite de sono. Rapaz, interessante. O sono é muito importante também.
Aí o cara, não, eu durmo 2 horas por dia e levanto e tô bem. Não tá. Não tá, porque ele não vai fazer as trocas. O sono tem todo... que o sono faz. Tá? Mas Não, é isso aí, meu amigo. Doutor, que vários cantores também, né, vão perdendo a voz com o tempo. Eu acho que é devido a esse relaxamento do cuidado com a voz. O caso daquele moço que eu te falei lá do Império. O senhor viu o caso da Marina Lima? Não chegou a acompanhar não, né? Não, que ela não. teve um momento que ela ficou um tempo afastada, ela perdeu a voz. Eu não sei qual foi o problema que ela teve. Ela teve que fazer uma reeducação, tanto que ela fala, mas ela ainda tem dificuldade. É como se na fala não tivesse nada prendendo o ar. Sim, Ela fala, parece que o ar sai todo. Sim, ou ela tinha uma fenda, tá? Uhum. Ou tinha um pólipo, um nódulo. Então ela não conseguiu se Aí recuperar. O ar escapa. Ela não conseguiu. Ou cirurgia, tem situações que tem que fazer a cirurgia. E tem situações que não consegue se recuperar totalmente. Deve ter sido o caso dela. E quando é muito grave, você não consegue. É aquele Zezé de Camargo, né? Zezé de Camargo, não sei. Aconteceu isso com ele também? Mas Procura na internet Marina Lima. É a Marina, cantora Marina. Ela voltou a cantar agora, mas... Mas do jeito que está avançada a medicina, ele recupera. Que a cirurgia, eu tinha até no meu celular um paciente que eu atendi, ele era do União da Ilha, da mestre bateria do União da Ilha. Aí ele tinha um nódulo que ele gritava muito, né? Aí, olha, tu tem que parar de gritar. Aí ele mudou pro apito, só no apito. Né? Aí só que ele tem que fazer cirurgia. Eu lembrei também da... Pô, sempre esqueço o nome, aquela que era namorada do Garrincha, Elza Soares, né? Elza Soares, não ela contando, mas o pessoal que acompanha a carreira dela contando que no início da carreira dela, assim que ela surgiu, né, o pessoal dizendo, os médicos, né, falando, poxa, do jeito que ela canta, eu não dou 2 ou 3 anos, Ela gritava muito. Mas ela continuou gritando. Pois é, mas aí o que aconteceu? Ela chegou um tempo que ela não cantava mais. Chegou a acontecer isso? Sim. Eu não acompanhei. Ela teve alguns problemas de saúde, antes dela falecer, que ela começou a cantar sentada. Foi. E era playback. Eu botava lá o somzinho dela e ela... que é para ganhar o... Né? Ganhar o Farm Rizinho, né? Porque o que acontece, Marcelo? Conforme nós vamos ficando mais idosos, na mulher, a prega vocal começa a perder elasticidade. O homem também perde, ainda mais para quem fuma, tá? Da mulher, então você tem situações que uma mulher liga para você, ela falando parece um homem falando. Já aconteceu. Porque a prega vocal perde a elasticidade, não tem mais a vibração. Vai ficar grave. Aí a voz fica aquela voz grave, dificilmente fica aguda, fica mais grave, fica grossa. Eu fui ver uma vez no teatro, lá no Teatro Rival, foi a Leni Andrade. Velhinha, já nas últimas já, né? Entrou carregada. Deu a tristeza de ver ela assim, andando carregada. Doutor Luiz, quando ela soltou a voz, me deu vontade de chorar. Tava cantando bem? Tava cantando... Tava cantando perfeitamente. A voz, aquela voz poderosa que ela sempre teve. Mas no mínimo, Marcelo, nem andar ela conseguia mais, mas quando ela abriu a boca, eu já esperando uma decadência na voz, né? Pô, coisa maravilhosa ela cantando aí. Mas no mínimo, Marcelo, ela não fumava. Ela se preocupava. Por quê? Quando altera o pH do tecido, o tecido endurece. E não tem retorno. Aí não tem retorno, aí ela vai ficar com aquela voz grave. Ela não, aquela... nada, horror, né? Tem aquela voz. Não, é dela, natural dela, eu nunca tinha visto ela ao vivo. Fui ver ao vivo. Mas agora da Angela Rô, agora até piora mais ainda. Porque ela também não é desregrada também, né? Vai tendo mais idade, o tecido vai mudando tudo, cara. Já é normal o tecido envelhecer. Agora, para quem não cuida, envelhece mais rápido. Justamente. Cigarro,
bebida gelada e algumas noitada. E alguns os descuidos, né? Só atrapalha mais. E esse é o podcast Fala Zé. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Carlos Adriano, nosso fonoaudiólogo. Doutor, tem um assunto que o senhor comentou com a gente que queria abordar agora nessa parte aí, né? Qual é esse assunto? Sim, Marcelo, é um exame muito importante, tá? Seria a timpanometria. Esse exame, nós observamos o tímpano do paciente. Esse tímpano, ele tem algumas alterações visuais, tá? Através me fugiu agora o termo técnico, mas tudo bem. Se quiser, volta e a gente corta. Não, tudo bem. Para fazer uma timpanometria, eu tenho um aparelho que vai me dar deixa eu lembrar direitinho, o valor de pressão dentro da orelha média. Dependendo desse valor, aí nós teremos as curvas, né? Que nós vamos passar para o otorrino, que aí o otorrino vai fazer medicação ou não, dependendo dessa curva. Nós temos a curva tipo A, é normal. A curva tipo AR, ela tem alguma secreção na orelha média, aí onde o otorrino vai atuar. Tem a curva tipo B, quando nós estamos resfriados, tá? Dá um excesso de secreção no tímpano, tá? E ele dá uma pressão e onde o otorrino também vai atuar com medicação nisso aí. E os sintomas, né? Sim. Que esse exame nos dá, otite serosa, dores, né? Dor de ouvido. É muito importante esse exame e ele ajuda muito para o otorrino na identificação de patologias e muito interessante mesmo. Interessante. Diga lá, meu amigo. Vocês queriam saber agora sobre o... Doutor, a gente estava até aqui debatendo mais cedo. A gente falou sobre o autismo na fase, né, na idade infantil. E a gente queria saber também o autismo na idade adulta. Como a gente tem essa percepção, como vocês, né, no caso, percebem isso? E como a fonoaudiologia pode ajudar nesse caso também, né? Sim, Marcelo e Gisele, o autismo na idade adulta, normalmente nós observamos a criança quando chega com o TEA ou o TDAH, nós, fonoaudiólogos, psicólogos, POs, nós fazemos aquela avaliação dos pais. E normalmente, tá? Não é normalmente, às vezes tem alguns pais que nos deixam curiosos. Por quê? Tem pais que não param. O filho está lá sendo atendido, a mamãe está junto, o pai entra, sai, vai e volta. Aí nós conversamos e... Mamãe, a senhora já notou alguma coisa do seu marido? A senhora notou se ele tem algum comportamento diferente? Quer dizer, ela leva o filho para o exame e sai com o diagnóstico. Pois é. Aí nós perguntamos, né, mamãe, a senhora nunca notou alguma coisa diferente, comportamento dele? Ela de fato, às vezes ele fala que quando ele era criança, era igualzinho o nosso garoto, nosso bebê. Aí tem casos, tá, que os pais também se interessam, nós começamos a investigar.
E nessas investigações, nós encontramos muitos pais, TDAH, tá? Até com o TEA. Mas só que em adulto, e na época que eles eram crianças, não existia esse diagnóstico. Não existia esse diagnóstico. Então fica difícil de você dizer que tem alguns aí que se intitulam, né? Eu tenho TEA, não sabemos o certo, tá? Só sabemos que o cara tem um comportamento muito parecido com o do filho. Sim. Tá? TDAH é normal. Inclusive, nós temos conhecidos, parentes até muito próximo da gente, que tem o TDAH. E o cara deixa claro. O cara não para, ele está na sala, daqui a pouco está no quarto, daqui a pouco está na cozinha fazendo alguma coisa. É inquieto. Vai lá no quintal, ele é inquieto. E o senhor sabe se existe alguma indicação de hereditariedade nesses problemas ou não existe nenhum estudo assim que o senhor tenha conhecimento? É isso que eu acabei de falar. Não, acabou de falar, que nesse caso, mas acontece muito? Sim, tem bastante. Então tem talvez... bastante crianças que quando você começa a investigar a família, você encontra hereditariedade. Tá. Mas fica difícil de você, o papai, eu acho que o senhor tem autismo. O cara... Ele vai dizer, eu? Vai brigar contigo. Vai arrumar uma inimizade. Vai brigar contigo. Agora, do autismo, eu estou fazendo um trabalho e quando a criança, bebê ainda, eu faço BERA, vem o BERA, resultado normal. Certo. Mas eu estou fazendo um estudo com crianças de 13, 14, 15 anos que eu atendo, né? Que eu estou notando que essas crianças que, quando jovens, o BERA deu normal. Porém, quando nós fazemos a audiometria, essa criança nos apresenta uma perda auditiva, um percentual pouco, mas apresentam dificuldade de aprendizado. Tá? Só que eu ainda não consegui fazer um estudo mais amplo, né? Com mais crianças. Sim. Que consiga ter uma conclusão, né? Ter uma conclusão lógica, que a criança apresentou um BERA normal, mas porém ela tem uma perda auditiva, que pode ser sensório-neural ou mista. Sim. Que ela pode, durante a infância dela, ela teve uma sequência de otites. Aí essa criança, quando fica mais adulta, ela pode ter uma perda condutiva, porque criou-se alguma lesão. Eu ainda não tenho um estudo muito específico disso, mas alguns dias eu vou ter... Tem que ter uma certa quantidade também, sim, né? Sim, cientificamente, tem, né? E tem que procurar os autores que já falaram sobre isso e botar lá o nomezinho deles, né? Com certeza. De acordo com tal, fulano, tal. Agora, eu, doutor Luiz, estou fazendo estudos com tantas crianças e você vai mais para um trabalho científico. Sim. Doutor, a pessoa que recebe um som externo muito, muito pesado, tipo DJ, cara fica embaixo de paredão de som, isso pode vir a danificar também Sim, o tímpano. O tímpano, o que acontece? O tímpano fica funcionando igual a um pandeiro. Já viu o pandeiro não tem aquele couro? O tímpano, o som entra, tá? Passa na orelha do canal auditivo, né? E bate no tímpano. Ele bate, aí faz esse movimento. Quando ele foi para dentro, ele empurra martelo, bigorna e estribo. Então você vem o som, tá? Pelo ar. O canal auditivo bateu no tímpano. Aí transforma em mecânico. Martelo, bigorna e estribo. Aquele caminho mecânico bate na janela oval. Na janela oval, ele se transforma em líquido dentro da cóclea. Aí quando passa da cóclea, endolinfa, perilinfa, células ciliadas, aí ele muda para nervo, passa a ser nervo auditivo.
Aí onde ele entra no cérebro. Você vê que é um caminho muito complicado. Por Então isso quando o som é muito pesado, ele pode vir dando sim, vai dando pancada. Pum, 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 pum. Essas músicas eletrônicas. Aquilo ali é um veneno. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Daqueles intra-auriculares, principalmente. Isso. Colocou no canal auditivo. Aí vai bater direto. Ele joga direto no teu tímpano. Aí o tímpano vai ficar fazendo isso. Que é aqui, ó, pelo desenho. Aqui um tímpanozinho aqui, ó. Bem no meiozinho. Aqui, ó. Entrou o som aqui, ele bate. Aí aqui aqui martelo, estribo e bigorna. Aí aqui é a janela oval. Aqui passa a parte líquida. Sim. Então você tem 3 caminhos que podem dar defeito. O que dá menos defeito seria aqui a parte externa, parte mais externa. Né? Se acumular cerume aqui, isso aqui entope. Aí o som não passa. Aí é só limpar. Aí fez a limpeza, legal. Mas perfurou o tímpano. Aí já é um dano mais permanente. Aí aqui o tímpano não vai vibrar, não vai empurrar. O estribo, bigorna, o martelo não vai bater neles. Aí eles não vão bater aqui na janela oval e aqui também não vai. A endolife perilinfa não vai fazer o circuito. Fazer a transformação aqui em pé líquido. Aí o que acontece com isso? O cara tá surdo. Perfuração de tímpano permanente. Perfuração de tímpano, ela pode, com cirurgia, pode consertar. Existe a possibilidade. Sim. Mas se perfurar, a pessoa também vai ter perda auditiva. Tá? Pode ser até ter uma surdez. Então você pode ter perda auditiva de condução, tá? Pode ter na orelha média por causa de secreção e na orelha interna problemas neurais da endolinfa, perilinfa, que se torna em perda auditiva sensório-neural. Sim. Agora, doutor, eu já ouvi também em alguns locais aí de internet, alguns especialistas dizendo que se deve se evitar limpar o ouvido com um cotonete. Procede ou não procede? Não deve limpar mesmo não. O cotonete é para você limpar a parte externa. A parte externa. Até só aqui a entradinha do ouvido ali. Sim, até aquela entradinha. Você vê que você pode limpar o teu ouvido com o teu dedo indicador, né? Sim. É a medida... É a medida que se pode usar o cotonete. Exata. Não, a medida que você pode limpar o ouvido... É a medida que o dedo alcança. Esse dedinho aqui. Passou disso, não mexe não, porque pode perfurar isso aqui. Ah, tá. Eu já tem de casa o cara perfurar com um grampo. Enfiou o grampo para limpar, para tirar a sujeirinha. Isso aí vai para cirurgia. Aí ele tem uma perda auditiva. Ele dando muita sorte, pode ser que recupere. Certo. Mas pode ser que não recupere também. Que não recupere. Aí ele vai ter uma perda auditiva condutiva. Tá. E o pessoal assim... é mais comum assim, o pessoal utilizar aquele cerumim para limpar o ouvido, que coloca aquele líquidozinho, aí deita e tal, aí depois vira para tirar com algodão. Pode fazer isso ou não pode? Olha, eu não aconselho não. Não é aconselhável. Não. Isso aí são prerrogativas dos otorrinos. Sim. Tá? Aí o médico, tanto nós, fonoaudiólogos, não podemos fazer a lavagem. Então, não é recomendado fazer nada em casa. Não, nós não fazemos lavagem. Tá? O Conselho Regional de Medicina não permite o fonoaudiólogo fazer isso aí. Isso é prerrogativa do médico. Sim. Tá? Quando o meu paciente chegou, eu fiz uma otoscopia. Eu examinei aqui o canal. Certo. Vi que tem cerume. Encaminha para... eu pergunto até porque as pessoas têm mania de meu ouvido parece que está entupido. Não, vai na farmácia, compra um ceruminho, coloca que vai... A gente escuta muita gente falando isso, né? Então não é recomendado ninguém mexer além do que o dedo alcança. Que se você perfurar aqui o tímpano, é uma cirurgia cara
e não sabemos se vai dar não certo. tem garantia. Não sabemos se vai dar certo. Então isso é bom saber. Então, eu estou produzindo muito cerume, muita cera. Vai no otorrino. Aí quando chega lá, eu pego o meu otoscópio, né? Olho, opa, tem cerume. Aí eu pego a guiazinha e encaminho para o otorrino. Solicito atendimento no otorrino para a lavagem do paciente. Sim, então o ideal, lavagem, limpeza, além do que o dedo alcança, otorrino. Exatamente. Bom. Queria agradecer a presença do Dr. Obrigado, Luiz Carlos Adriano, fonoaudiólogo, né? Esperamos que o senhor retorne outras vezes para tirar muitas dúvidas, né? Até porque não dá para abordar todos os assuntos, Marcelo, né? Inclusive, Marcelo, se alguém quiser algum contato, alguma coisa, anota o assunto, né? Sim. Anote o assunto e no próximo, quem sabe mês que vem, a gente faz um outro. Pode ser, né? Então fica aberto aqui para os nossos espectadores. Nós, sobre adulto, nós só fizemos um comentário do autismo na idade adulta. Sim. Tá? Não falamos sobre AVC, Alzheimer. Sim. Entendeu? Importante. Não falamos em doenças de adultos. Falamos mais em doenças de criança, né? Certo. Aí tem muito assunto. A questão de o pessoal entubado também, né? Tem muita coisa, né? Sobre sondas também, sonda nasogástrica, Sim. GTT. Dá uma dica também para os cantores, para os palestrantes. Que são... Tem o ritual que o cantor faz, ele fica em repouso vocal por tantas horas, cantor, aí ele vai fazer também mais um repouso para voltar à vida normal. É muita coisa que a fonoaudiologia atende, né? Inclusive eu, por exemplo, sou especialista em áudio, tá? Sim. Mas como você não pode, como eu trabalho com a criança autista, não vou me limitar à audiologia. Sim. Eu tenho que trabalhar linguagem, tá? Eu tenho que trabalhar ponto articulatório, dislalias, dislexia, apraxia de fala, uma série de patologias que, quando nós estamos fazendo a nossa graduação, nós aprendemos, né? E tem várias, por exemplo, tem audiologia na matéria durante a graduação. Audiologia, tem psicomotricidade, voz, linguística, neurologia, otorrinolaringologia. É muita coisa. É muita matéria, muita coisa que... Aí dessas aqui, você vai trabalhando com paciente com AVC, Sim. paciente com o famoso derrame, né? E outras coisas mais, Alzheimer. Tudo por quê? Porque nós trabalhamos a memória, tá? A memória é fundamental na nossa vida. Sim, a gente já falou disso aí ainda. Tá, então no próximo nós vamos preparar, e se alguém tiver dúvidas, entra em contato com a gente. Aí nós falamos aqui. Pergunte ao doutor. Fazemos aqui uma... Botem comentários. Isso. Se inscrevam no canal, coloquem nos comentários. Isso. Compartilhem com os amigos. Tá? Qualquer dúvida, pode ligar. Deixa o like. Deixe seu like. Para a gente poder continuar fazendo esse trabalho aqui. Liga aqui pro canal, faz um contato com o canal. E nós tiramos um horário e fazemos um atendimento mais específico com a dúvida da pessoa. É isso aí. Bom, esse foi o podcast Fala aí Zé. Nosso convidado de hoje, Dr. Luiz Carlos Adriano, fonoaudiólogo. Doutor, nós vamos para as considerações finais e aquela câmera ali é sua. Fique à vontade, tá? Tá, Gesiel, muito obrigado pela oportunidade e vamos deixar um recado para os amigos, né, para os fonoaudiólogos. Nós temos que estudar muito, ler muito, ouvir, avaliar bem nossos pacientes, porque nossa população está muito necessitada. Nós estamos, infelizmente, não vamos fazer aqui
nada crítica de ninguém, mas infelizmente nós somos abandonados. E para você ver, uma sessão de fonoaudiologia está muito caro, não é qualquer pessoa que consegue fazer. E tem necessidade. Nós temos muitas crianças que não sabem ler, não sabem escrever, não têm noção da vida. Aí fica muito difícil. Então, brevemente nós faremos um novo podcast. E o assunto que vocês tiverem interesse, só fazer um contato com o pessoal que nós vamos explanar. Muito obrigado. Um abraço para todos. Doutor Luiz, muito obrigado. E esse foi o podcast Fala aí Zé. Obrigado, doutor. Valeu, Gesiel. Porque aqui você conta a sua história. Fala aí, Zé, me conta sua história. Puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro. Fala aí, Zé, me conta sua vida, sua grana, sua lida. Compartilhe o seu legado, ilumina o lado escuro. Moleque de rua, vivendo a realidade nua e crua, calejado pela vida na favela, onde a lei do mais esperto se revela. Zé, moleque travesso, leva a vida entre dribles e tropeços, sem deixar espaço pra qualquer tristeza, ser alegre a sua natureza. Fala aí, Zé, me conta sua história, puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro. Fala aí, Zé, me conta sua vida, sua grana, sua lida. Compartilhe o seu legado, ilumina o lado escuro. Me conta sua história, puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro. Fala aí, Zé, me conta sua vida, sua grana, sua lida. Compartilhe o seu legado, ilumina o lado escuro.